Olá, eu me chamo Ingrid Góes, sou aluna do 10º semestre do curso de Medicina na Universidade de Brasília e o título do meu trabalho é a avaliação morfológica e quantificação do kDNA por qPCR de lesões cutâneas de leishmaniose tegumentar americana. Antes de iniciar a apresentação, a gente deve entender o que é a LTA. E trata-se de uma doença infecciosa e não contagiosa endêmica aqui no Brasil. A LTA possui um grande espectro clínico-epidemiológico, e falando na forma cutânea da doença, ela se apresenta principalmente pelo surgimento de úlceras indolores na pele, que têm um bom prognóstico após o tratamento. Entretanto, a LTA pode acometer também as mucosas, fator esse que confere um pior prognóstico. Já em relação ao diagnóstico da doença, o teste de PCR em tempo real, o chamado qPCR, é uma ferramenta que nos auxilia a confirmar a infecção por essa doença. Assim, o objetivo principal do PIBIC foi relacionar a quantidade de leishmanias apresentadas nas amostras de pele com a morfologia dessas lesões, sua localização e o sexo do paciente. Tudo isso visando identificar fatores que nos alertem para a evolução por acometimento mucoso. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo transversal, analítico e observacional. Tivemos uma amostra de 36 pacientes, todos eles com a forma cutânea ou mucocutânea da doença, com lesões de pele presentes. As variáveis analisadas foram sexo, tempo de evolução da doença e o acometimento mucoso. Foram fotografadas as lesões cutâneas e seus parâmetros foram calculados por meio do programa ImageJ. Além disso, foram coletados fragmentos de pele para conseguir realizar essa quantificação do kDNA do parasita. Já as variáveis com distribuição normal foram apresentadas pela média e desvio padrão, e as com distribuição não normal pela mediana e amplitude interquartil. Foi feito também o teste de Dornick-Hansen para as variáveis quantitativas e o teste de Wilcoxon para ver a associação entre a quantidade de leishmanias e preditores quantitativos. De resultado, foi identificada a predominância do sexo masculino em 52% dos nossos pacientes, o acometimento de membros inferiores em 69% dos casos e uma idade média de 45 anos, com desvio padrão de 16,38. A área total das lesões teve uma mediana de 1.246 metros quadrados, uma área de mácula com a mediana de 517,99. A área de infiltração teve uma mediana de 262,43. A área de úlcera teve uma mediana de 332,18 metros quadrados. E o número de segmentos corporais acometidos teve uma mediana de 1. Não foi possível modelar o desfecho log, número de leishmanias, a partir dos resultados de regressão linear entre as variáveis quantitativas. Entende-se, então, que a predominância no sexo masculino e as lesões cutâneas em membros inferiores estão de acordo com o que já estava presente na literatura. E percebemos também que a identificação de padrões clínico-epidemiológicos, tanto aqueles que estão de acordo com a literatura quanto aqueles que são novos nos nossos estudos, podem nos auxiliar a conseguir chegar a uma terapêutica precoce e eficaz da doença, como a gente falou, visando evitar o acometimento mucoso, que confere um pior prognóstico. A regressão linear entre as variáveis quantitativas e log número de leishmanias teve um P maior do que 0,05, então não foi estatisticamente significante para a gente. A gente gostaria também de reforçar a originalidade desse trabalho, visto que a gente não encontrou muitos trabalhos semelhantes na literatura. Assim, a gente acredita que nosso trabalho pode auxiliar a entender a história natural da doença e que futuros trabalhos podem usar o nosso de base para entender melhor esse conceito e também entender novas correlações da doença com o acometimento mucoso e também com o padrão clínico epidemiológico. Obrigada pela atenção.